Boa noite, iniciamos a nossa UC, ou a nossa web aula na UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Pois bem, pessoal, alguns alunos podem até perguntar, né? Mas a gente já está no calendário da UC de Refrigeração ou Climatização Residencial. Só que visto, né, que houve aquela questão do cronograma, e para não prejudicar vocês, eu estendi um pouquinho, né? Então, acabei estendendo aí as entregas, assim como a gente havia combinado, né? Uma semana para frente, para praticamente todas, né? Desse meio, como fala, do meio dessas UCs. E com isso, eu estou tendo um pouco de dificuldade para corrigir também, né? Então, são muitos alunos, e quem está esperando a correção, já peço desculpas, né? Eu estou desde segunda aqui realizando essa correção e logo mais já vou lançar as notas, tá bom? Então, é justamente essa mudança, né? Esticar uma web aula é justamente para não prejudicar vocês e passar correndo de uma vez em cima de uma SAP, né? E depois alguém ter dificuldade para entregar, tá bom? Então, só esclarecendo aí, né? Se alguém está com alguma dúvida, mas isso aí a gente combinou em aulas anteriores. Então, vamos lá. Ao C, que tem a entrega para esse final de semana, dia 16, é Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Aqui consta que era para acabar 11, mas, como explicado aqui, né? Por isso 16. Então, quais são as SAPs, né? Tem uma SAP aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu Sim, tô. professor. Sim, então vamos lá. Essa primeira SAP aqui, ó, vai elaborar uma descrição técnica e um relatório com atividades que deverão ser executadas pelos Faustino. E aí vai, o que interessa, né? O serviço a ser executado é um processo de reoperação de um sistema de refrigeração, média temperatura, que opera com fluido R22. Desta forma, este guia orientador deverá contemplar, então, um fluxograma com passo a passo das etapas, tem um vídeo dando dica, né? Segundo, os elementos fundamentais que compõem o ciclo. E terceira, a seleção. Então, vamos lá, vamos reoperar um sistema, né? Vamos dizer que ele teve um vazamento de fluido e eu tenho agora que colocá-lo para funcionar. Então, primeiro a gente verifica se o sistema realmente está fechado, né? E já é um passo aí para a gente fazer. Como que a gente reopera? Primeira coisa que a gente faz, limpeza na tubulação com 141B. Então, essa é a primeira etapa, né? Faz a limpeza, tira a sujidade, confere se está tudo ok. Depois disso, da limpeza, efetuamos quem já lembra aí? Depois da limpeza da tubulação, a gente efetua O teste de vazamento com nitrogênio. Ah, é. No caso aqui já foi Isso. corrigido, né? Não, então vamos lá, Mas desde o já foi, começo, mas tem que então. passar, porque pode ficar, depois que vai vir o vácuo. Vamos lá, então, desde o começo, como o Vanner quer. Eu ia Isso. dar um boi para ser Não, mais. não, Deixa eu falar aqui, Vanner, só um minuto. Eu ia dar um boi para vocês para ficar mais curta a parte de reoperação, já considerando o pressuposto de que já tinham feito a correção, porque reoperar pode ser tanto vazamento de fluido, pode ser que alguém trocou um compressor, né? Pode ser que alguém trocou um filtro, pode ser que alguém trocou um capilar, um dispositivo de expansão. Então, são inúmeros problemas para trazer a recuperação. Então, eu não ia considerar essa parte. Por isso que eu já estou passando a parte que o problema foi resolvido e a gente só tem que reoperar. Então, aí, como o Vanner disse, né? Pode ser por vazamento, e aí vai ficar gigante. Vocês vão ter que escrever 4 folhas. Eu acho que, Vanner, sinto muito aí, meu rei, mas dessa vez eu acho que a minha ideia vai ser melhor, porque senão vocês vão ter que escrever muita coisa e a atividade vai ficar muito grande. não, Tá bom? mas eu só estou pegando e falando. Logicamente que não vai ser 4 folhas, isso é certeza. Isso eu vou pegar e resumir. Se fosse desde o começo mesmo do processo, sim. Aí era outra coisa. Aí Então vai vamos ser tudo lá. resumido. Então na sua você pode fazer. Vou dar aqui uma benesse se alguém. Todo mundo quer fazer igual do Vanner ou quer fazer mais curta aí a parte da reoperação? Não, eu vou fazer a minha também, é curta. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Isso. Então eu vou continuar aqui, só um segundo. Então, partindo do pressuposto que já está resolvida a corretiva, você tem somente que reoperar, certo? Então, o que que você vai fazer? Já está resolvido o problema. Se foi vazamento, eu não sei, já está resolvido. Se foi troca de um compressor, eu não sei, já está resolvido. Se foi troca de um dispositivo de expansão, eu não sei, já foi resolvido, certo? Então, a gente não vai considerar essa parte. Vamos seguir para frente agora, né? Então, reoperar. Eu faço uma limpeza na minha tubulação com 141B, certo? Posteriormente, vem o vácuo, né? Você faz o vácuo. Por quê? A parte da corretiva tá resolvida. Mas se realmente
quiser, né, vamos dizer que se for um caso de vazamento, você vai lá e faz um teste com nitrogênio, né? Coloca lá, aguarda um tempo, depende do sistema aí, recomendado 24 horas. Eu sei que no dia a dia é difícil aguardar 24 horas até para faturar, né? Vai no cliente, deixa lá todo o sistema montado e volta depois. Então eu sei que o tempo é mais curto, né, na prática, mas o que dizem os fabricantes e tudo mais seriam 24 horas, né, aceitando uma queda aí da pressão interna bem pequena, né? Em pequeníssima escala, o ideal é que ficasse a mesma, por ser um circuito fechado e por não ter tempo suficiente, né, para vazar tudo. É uma grande quantidade, por ser um dia só. Então, se quiser considerar, vamos lá, pressuriza com nitrogênio, confere se tem vazamento ou não. Depois disso, né, você efetua o vácuo, né, faz o vácuo. Aí vocês colocam as considerações técnicas, né? Um vácuo até atingir, hoje em dia já tem 700 microns, né? Então, o vácuo até atingir 700 microns, com a linha em vácuo, né? Você conferiu, beleza, tá legal. Você vai lá e injeta o seu fluido refrigerante. Como que a gente faz como fala? Como que a gente insere o fluido refrigerante no circuito, né? Qual a quantidade que a gente coloca lá? Como que a gente faz para saber a quantidade de fluido que a gente coloca na máquina? A balança. Na balança, exatamente. E aí, onde que a gente confere essa quantidade? É na etiqueta do fabricante. Excelente, Wanner, excelente. Então, vocês vão colocar, né, na balança, com o auxílio da balança, a quantidade de fluido refrigerante que está especificado no fabricante. Então, você olhou a etiqueta. Geralmente, a etiqueta vem para equipamentos residenciais 5 metros, né, considerando 5 metros. Se tiver mais aí, lá no manual tem acrescentar 70 gramas, 100 gramas, e assim vai, né, para cada metro adicionado. Então, é justamente isso. É lógico que tem a parte técnica, eu não sei se, creio que vocês realizaram algo similar a isso lá no encontro presencial. Confere, Vânia, você que está comigo aqui. Isso. Não, exato. Então, vocês vão lembrar da parte técnica, né? E basicamente é fazer um fluxograma com esses passos. Assim como está listado lá como fala? Está listado na nossa na nossa plataforma tem um vídeo, né, mostrando. Então, os elementos fundamentais que compõem um ciclo de refrigeração por compressão a vapor. Tá aqui, acho que não precisa nem falar, é o final da nossa última web aula, né? Lá tem o ciclo de refrigeração, e aí os elementos os principais são 4, né? E aí você pode colocar mais, pode também completar isso aqui com outros elementos que são importantes e que mudando o tamanho da máquina, eles seguem, né? E outra questão é a seleção de ferramentas necessárias para execução. Então, vou fazer ali a limpeza com 141, eu vou usar o quê? 141, vou usar um kit flush, né? Para, como fala? Para fazer essa limpeza, vou usar nitrogênio para fazer essa limpeza. Se for fazer a questão de conferir o vazamento, né? Você também vai usar nitrogênio, você vai usar manifold, você vai usar o que mais? Fluido, balança, para conferir se ficou legal, você pode verificar pela corrente, né? Então você vai usar um amperímetro ou se for multímetro, né? Você também pode, quem tiver aí manifold digital, fazer o superaquecimento, né? Que já é um algo a mais, mas sempre que a gente opera é indicado a fazer. Então aí vem, né? Você pode estar usando um manifold digital ou você pode estar usando um penta para conferir as temperaturas, né? Para fazer ele de forma manual e assim vai. Então aqui, né, já creio que deu uma boa caminhada aí com relação a SAP 1. Ficar falando mais aqui entrega o ouro inteiro, né? Então vamos lá. E a segunda parte é um questionário, tem questões relacionadas à questão de climatização e refrigeração. Então, para entrar, vem aqui, continuar a prévia. Então, a qual dos fluidos abaixo relacionados, né, contribuem para a destruição da camada de ozônio? E aqui tem quem está banido, eu não posso entregar a resposta, né? Mas tem um desses aí que já está até banido, né? A É o gente não. R12 e o 22 que vai acabar agora, né? Mas não pode entregar, não, Vani. Não, mas é bom, rapaz. Tem que pegar e ajudar aí o pessoal, moço. Não, mas não é aula, não. Sabe? Eu vou te explicar o porquê, não, Vani. Porque vai ter colega que não teve nem a coragem de vir aqui na web aula, não está estudando. Aí vai lá e fala: Ó, assiste o vídeo do dia 13/4, do minuto 15 ao minuto 25, que tem resposta de tudo. E tem gente que vem em 10 minutos, faz e entrega tudo. Então, por isso que a gente não entrega, entendeu?
as respostas, não que não seja para ajudar, mas é como fica gravado aqui, fica muito fácil para quem não está se esforçando conseguir nota igual todo mundo, né? Conseguir resposta igual todo mundo. Então, justamente por isso que a gente não entrega. E assim vai, ó. Visor de líquido inserido em um sistema de refrigeração são utilizados para, né? O que que ele vai mostrar ali, né? Qual que é o sentido do visor de líquido? Terceiro, e assim vai, né? São várias questões aí referentes à refrigeração e climatização que vocês conseguem, né, realizar a resposta. Então, tem várias tentativas aí para fazer. Então, são justamente essas e o fórum avaliativo, né, que vale 10 pontos. Deixa eu ver se eu deixei com 10 mesmo. Deixei com 10, rapaz, é ponto demais para um fórum, hein? Então, nessa opinião, em pelo menos 10 linhas sobre o que seria um sistema de refrigeração por absorção e adsorção. Isso aqui tem que fazer uma pesquisa extra, né? Que está aqui no artigo, nem precisa pesquisar fora, né? Leitura do artigo, e para melhor complementar, pode fazer pesquisas extras sobre esse fórum aqui. Então, ficou um desafio, até que o conteúdo não está tão simples. E aí, finaliza o C de Fundamento de Refrigeração e Climatização. Lembrando, data até domingo, às 23h59. Certo, senhores? Certo. Então, vamos embora para a web aula aqui. Hoje, para quem está na área, vai vir alguns assuntos legais, né? Então, aqui os objetivos, né? E dando sequência, é claro, né? Porque já teve outra web aula relacionada a esse assunto. Peguem hoje, nós falaremos sobre os fluidos. E aqui já tem, né? Falando sobre assuntos aí referentes a, vamos falar, até assuntos do questionário, né? Então, o que que são os fluidos refrigerantes? Lembra, pessoal, que a gente terminou a nossa web aula passada falando sobre o ciclo, questão de pressão, temperatura, qual que é a grande sacada, né? Que esse fluido chegar a uma temperatura bem baixa na evaporadora e trocar calor com o ar ambiente. Falamos sobre, estão lembrados dessa parte? Do final da web aula passada? Sim. Sim. Então, tudo isso é bacana e legal. Só que não é qualquer fluido que tem essa capacidade de fazer essa troca de pressão e temperatura, trocar de estado físico, daquele modo para a gente ter o ganho que é a retirada de calor do ambiente. Então, tem uma escolha. Por isso que a gente não pode pegar qualquer tipo de fluido existente. Tem R22, tem R32, tem R407C, 410A. Temos diversos outros aí, né, utilizados hoje em dia, que vão desenvolvendo as principais características, né, que a gente vai ver agora. Então, os fluidos refrigerantes, né, são produtos químicos, popularmente chamado de gás, né, o gás, mas é fluido refrigerante, né? O nome técnico do elemento, né? São produtos químicos utilizados em sistemas de refrigeração e climatização para realizar a troca térmica, onde retiram o calor do ambiente a ser refrigerado para o ambiente externo. Em sua maioria são compostos de dióxido de carbono, de amônia, de dióxido de enxofre, de cloreto de metila e de hidrocarbonetos. Então, o mercado segue em busca de um fluido menos inflamável, tóxico, corrosivo e mais inerte quimicamente, inodoros e que agridam menos o meio ambiente. Então, ainda não existe um fluido que reúna todas as qualidades listadas acima e funcione para as aplicações, mas isso o pessoal vem desenvolvendo, né? Cada vez vai misturando um pouco de um pouco de outro, para ter algo cada vez melhor. Então, tem muitos estudos, né? Muitas universidades empenhadas nessa parte, empresas gastando, investindo muito dinheiro em desenvolvimento, né? Justamente para tentar ter um fluido com essas capacidades, aí envolve outra coisa, um custo barato e abundante na natureza, né? Então, além de se você descobre tudo aquilo lá de capacidade, você ainda tem que ter um custo legal e tem que ser abundante na natureza, porque isso aqui é para o mundo inteiro, né? Então, quando você lança, por exemplo, um novo fluido, se ele tem realmente essas capacidades, você tem que ter uma capacidade de produção em larga escala, né, para atender todo mundo. Então, são essas vertentes aí que dificultam cada vez mais a gente descobrir e ter novos, né? Então, tem muitos fatores envolvidos aí. E como são classificados esses fluidos, ó?
Então, são primários e secundários. Os primários mudam de fase durante o ciclo de refrigeração, que é o comum que a gente, quem trabalha na climatização, parte residencial ou técnica de climatização, são os nossos fluidos, né? Eles mudam de fase. Então, o que que acontece com o nosso fluido, exemplo, que a gente acabou de falar do R22? No evaporador, né? Ele se transforma ali de líquido para o estado gasoso, e no condensador ele sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. Então, ele troca de fase. Os secundários, né? Não mudam de fase e são utilizados como fluido intermediário, mais encontrados em sistemas de refrigeração industrial e comercial. Então, algo que vai trabalhar como um fluido refrigerante, mas não muda de fase. Exemplo para quem já trabalha com equipamentos maiores, o chiller, né? O chiller, o que que acontece? A água gelada dele troca calor em 2 pontos, lá no fan coil, no próprio chiller e no fan coil, né? Então, no fan coil, ele retira calor do ambiente, né? E no chiller, ele troca e retira o calor do próprio fluido da água, né? Então, ele troca da água para o fluido refrigerante que vai estar ali fazendo o trabalho. Então, ele já seria um fluido secundário, né? Usado de forma intermediária. E a nomenclatura deles, ó. CFC, né? Que é o cloro, flúor e carbono, causam danos à camada de ozônio. Qual que é esse aqui, Vânia? Já que você deu a resposta lá, qual que é o CFC lá no questionário? Esse é o 12, o 22. O 12. O 12 é O 12, CFC. e antigamente era até o 11, né? Que foi saído, que agora é o 141. E o Rapaz, 11 aí agora antigamente ele rodava, né? você me deu uma informação que eu não sabia, não. Nunca tinha O 11 visto. ele era Ah, além de fazer a limpeza, aham. ele era usado em centrífuga, né? O 11. Tem Ah, muita é. centrífuga aí com 11 que trabalha sobre vácuo, né? Com a pressão muito baixa. E a Show de descarga é bola, no hein? máximo 5 PSI. É, pressão negativa, né? Já é igual o sistema. Trabalha Show de e bola, hein, trabalhava bem, Vânia? né? Ah, Oi? eu não consigo nem conversar contigo, porque esse conhecimento que você está me trazendo é Não, novo. não, não. Eu não A gente só sabia do está R11, conversando não. mesmo. Não, mas só está conversando. Isso aí é Show de coisa bola, que. hein? Isso aí é coisa que a gente vai. Ele já tem quase. Excelente, R11. Não sabia não, Vânia. Obrigado aí, conhecimento novo, hein? Não sei se o Beleza. pessoal aqui da turma conhecia, né? R11. Então é similar ao 141B hoje, né? Então, É, voltando lá. É isso? Ah, é isso mesmo. Hoje ele substituiu, né? O 12, que foi o 134, né? Ele tem a mesma troca de calor, tem a mesma pressão praticamente. Mudou uhum. muita coisa, não. Mudou só mesmo a química dele, né? É, geralmente eles adicionam. Então, o 12 era um CFC. Então, a resposta lá no questionário da primeira causa mais danos à camada de ozônio é o CFCR12. Então, agora a gente tem qual outro, né? Que é o HCFC, né? Então, hidrogênio, cloro, flúor e carbono, menos danoso à camada de ozônio que o CFC, né? Então, aqui, ó, eles já começam com 100, né? Então, o Vânia já bem disse, 134, 141. Então, são HCFC, né? Hidrogênio e cloro menos danosos. Temos o HFC, que são hidrogênio, flúor, carbono, inofensiva à camada de ozônio. Os 200, né? Classe 200 e HC, que é hidrogênio e carbono, hidrocarboneto, inofensiva à camada de ozônio, os 300. Os 400 são os blends, né? Então, são misturas não azeotrópicas, que aí já tem 407, 410, 404A. Então, são vários fluidos aí nessa classe, né? Tem os 500, que são misturas azeotrópicas, e os 600 compostos orgânicos, certo? Outra coisa, questão de armazenagem e transporte. Alguém já tinha reparado aí que cada fluido tem a sua cor característica, independente do fabricante? Todo mundo aí já tinha reparado isso? Já tinha reparado já. Sim. Show de bola. Então, isso é definido por norma. Então, toda vez que você vê uma garrafinha rosa lá, é 410. Viu uma garrafa verde, é R22, que são os mais comuns, né? E é uma forma também da gente, por exemplo, vamos dizer que estrague essa parte aqui como fala, estrague a questão da embalagem dele, né? A pintura da embalagem. Como que você vai saber que fluido tem? Então, já tem essa regra.
Assim como na eletricidade, a gente chegou a falar que o neutro, a gente sempre coloca o azul claro. Acho que eu falei contigo, né, de eletrônica. O neutro a gente sempre coloca o azul claro e na fase coloca um preto, né? A fase ainda tem a liberdade. Vou usar o neutro azul claro e o terra verde e amarelo, né? Então, por regra, também os fluidos têm a sua cor certa para armazenagem e transporte. Então, aqui, ó, 104 é um azulzinho, né? Aqui já trouxe um fluido ISO 49, né? Então R413A, ele é cinza. O 22 é o verde, né? O verde claro. O 407C é meio marrom, mas eu não sei se eu sou tão bom com cor. Parece muito um vermelho escuro, né? Não sei se vocês têm contato com o 407C. Eu não sei se eu também sei as cores certinho, não. Pode ser que eu descubra que eu não sei ver as cores direito, mas ele está muito mais próximo para um vermelho escuro do que um marrom. Mas vai estar por ali, né? O marrom, o rosinha, o 410A, 404A, né? Uma espécie de um vermelho mais claro, um laranja, né? Praticamente. Tem o R03B, um outro cinza, e o 717, e parece ser cinza para mim também, né? Não sei se é uma cor diferente dessa. Um mais claro, outro mais escuro. Então, os mais comuns, ó. O R12, né? Que é excelente fluido, mas vem sendo substituído, já foi substituído, né? Por conter cloro. Há restrições de uso. O 22 também vai ser substituído, né? Conforme o protocolo de Montreal. Países desenvolvidos já vão chegar em 2025 praticamente sem R22, né? Ainda mais um exemplo, a Europa. A Europa tem a certificação de eficiência energética nas edificações. Então, muito provavelmente, se tiver um R12 num prédio, os caras vão fechar o prédio. E lá tem muito disso, né? Se o prédio não é eficiente energeticamente, eles fecham até que façam um retrofit. Então, muito mais difícil encontrar R22 na Europa já. E aqui, como ele não é o desenvolvido, né? Países subdesenvolvidos têm até 2030, né, para fazer essa, como fala, para parar de comercializar equipamentos com 22 e comercializar o fluido também. Então, 2030 a gente dificilmente vai ter R22. E aí já vão fazendo o retrofit, né? Hoje, creio que vendendo nas lojas não tem mais equipamento R22. Que eu saiba, né? A gente não instala tanto, trabalha mais com manutenção em si. Mas que eu saiba, R22 faz muito tempo que não tem no mercado. Quem instala muito aí, consegue confirmar essa informação? Se tá vendendo, mas se for em hospital é o que mais tem. Não, eu digo Hospital. vendendo novo, Matheus. Ah, tá no. Agora tudo é 410 e, 30, e R32. Exato. Felipe, você falou, não chegou pra gente. Felipe Rodrigues, é. Zero, ô professor, o novo não tem mais no mercado para vender, não, só usado. Tem mais não, né? Excelente. Wanner, o senhor ia falar? Agora só o mais usado mesmo é só o R32 e o 410. Exato. É. Pelo menos que a gente vê, né? Ainda É. máquinas maiores ainda sai com 407C. Sai muito. É principalmente Schiller, né? E esses Encontra Smithão também. Chia, e é exatamente, a gente encontra bastante 407C. Matheus, você que me chamou? Que cor que é a cor do bujão dele? De qual? R32, né? Lá na empresa a gente não deu manutenção em nenhum com R32, que ele veio com a Daikin, né? E Uhum. depois, deixa eu lembrar quem que veio, foi a Electrolux que não, Electrolux não. Consul que trabalha com R32, qual que é a marca que tem mais comum aí, uma marca mais popular que tenha 32? Quem que Aí está? eu tô perguntando, nunca vi. É só a Daikin, né, ô professor? Só a A Daikin, eu Daikin que sei. pegou e inventou, né, esse R32, né? Ela mesma fabrica, é o próprio gás dela, né? Ah, é? Eu não sabia não. Ela mesmo fabrica, é o próprio gás. Nossa. Agora, sobre esse, eu também nunca tinha visto, eu fui ver, foi um dia desse tal de R32. Por causa que ele é inflamável, né? É, E esse é é o um gás problema que é de dele, uma né? eficiência muito... mas eu nunca vi a garrafa também dele, não, a cor dela, não. No É nosso, azul. é azul? No Acabei de nosso pesquisar parque, aqui. eu também vim fazer isso, acredita? É um azul. No,
No nosso, como fala? No nosso parque não tem nenhum da marca Daikin e nenhum R32. Mas ele é um azul. Vou abrir aqui e mudar para tela para responder a dúvida aqui, ó. A garrafinha dele aqui, ó. No momento, a Daikin Ô, é que mais investe em tecnologia de refrigeração. a Daikin é muito forte na Europa, né? E aí, na Europa não, no mundo inteiro, né? Mas eu acho que mais investe, se eu fosse chutar, eu ia na Danfoss ainda, hein? Parece que aqueles caras lá são geniais. Pelo menos eu gosto muito da Danfoss, eu sou fã dos caras, né? Tá? Aí eu vou puxar um pouco pro lado deles, mas eu acho que essa parte de desenvolver, eu gosto muito dos caras da Danfoss. Mas a Daikin também é muito forte, só que como o preço não é atrativo na questão da concorrência, né? Aí eu nem tenho muito, não tive muito contato com o Daikin até hoje. Eu sei que Diz aqui em uma Goiás. coisa, Ah, você está muito nesse negócio de gás, Chile, e lá onde eu trabalho tem um Chile da carne, que uhum. a conexão dele de pro gás é da R22, só que o gás que usa é o 410. Tem uma diferença seguinte, questão de projeto. O 22 ele trabalha com pressão menor do que o 410. Então, o 410 Sim. ele tem pressão maior, e isso é um advento bom para que cada vez diminua mais a questão de evaporadora e condensadora. Pode reparar que está diminuindo as serpentinas. Como ele trabalha com pressão diferente, ele consegue cada vez menores espessuras, né? Porque pressão tem relação com área, conforme a gente viu lá no começo das nossas UCs. Agora, para fazer isso, tem um outro problema que o 22 trabalha com o lubrificante mineral e o 410 trabalha com um lubrificante sintético. Então, se você só E, fizer a troca, a primeira coisa que vai acontecer em pouco tempo é reagir quimicamente. ah, Então, vai faz, reagir. sen- Sim, Matheus? faz sentido mesmo. É. Boa noite, Elivaldo. Bom demais. Então, o risco é justamente isso. O primeiro é questão de, como fala, questão de reação química com o lubrificante. Então, eu já vi pessoal que troca. Lá na empresa a gente fez um teste, durou 6 meses o compressor, trocando o fluido. E aí, perdemos o compressor. Que a gente fez? Comprou. Teve um tempo que estava uma discrepância muito grande no valor, tanto de compressor como de garrafa, entre o 22 e o 410. E eu não lembro qual que era o mais barato. Eu acho que o fluido 410 estava bem mais barato. E a gente pegou um compressor 22, tirou o óleo dele, né? Fez a sangria dele, fez a troca, né? Coloca um pouco, deixa ligar, depois sangra de novo. 3 vezes lá até ter só o fluido sintético. E aí colocou para rodar com o 22. Normal, só colocou para rodar. 6 meses, perdemos o compressor. Foi um teste empírico que a gente fez. Deveríamos, se a gente soubesse, devia ter instalado um orímetro, né? Para colocar quanto tempo ele rodou, parâmetro de pressão. Isso aí acho que não tem nenhum estudo validado no Brasil. Aí, como a gente não, como fala, não tinha, a gente fez o teste, né? Com um, e aconteceu isso, Matheus. Ah, eu mesmo nunca tinha visto falar, não. Aí por isso que eu tô tirando essas dúvidas aqui, porque lá onde eu trabalho a conexão é R22, só que o fluido é 410. É, talvez por ser um compressor parafuso, né? Eu acho que demora um pouco mais para travar. Não sei se o Shearer é parafuso, é screw? É scroll. Screw? É, eu Aham. acho que o screw ele travaria mais rápido. Você não sabe se o pessoal trocou o lubrificante, não? O óleo? Quando eu cheguei lá já tava tudo funcionando já. Já Aí eu tava, fui né? com o sistema funcionar lá novamente lá, eu fui perguntei, puxei os dados lá, Uhum. o fluido era o 410 mesmo. Eles Aí têm. eu fui trocar na hora que eu vi a conexão lá. O que muda é que, por exemplo, com 410 você consegue ter tubulações menores, né? Com menor diâmetro, por questão de pressão. Então, se o diâmetro é maior, muda a pressão dele, né? E aí muda o projeto Aham. inteiro. Igual a gente falou, o cara projeta ali referente à vazão máxima de fluido para fazer troca, leva em consideração pressão,
leva em consideração temperatura. Quando você troca o fluido, você trocou, basicamente pegou o projeto do cara e não seguiu, né? Fez um novo. Então, para você ter um novo projeto, você tem que calcular para ver o que que vai acontecer. E aí, Aham. talvez fizeram do método empírico, né? Foi na prática lá, botou para funcionar e agora vai ver se tá dando certo ou não. Não sei quanto tempo ele já tá com essa troca, Matheus. Já tá com 5 anos já. Hein, 5 anos. professor? Sim. Só um momentinho. Mas todo esse sistema, que é 410, que é Schiller Scroll, é Carrer ou Itachi ou qualquer outro que vem com essa mesma, Wanner? todas as válvulas são de 1/4 mesmo. Ela não muda a válvula, não. Só muda só nos split, que é 5/16. A Esse aí não parte, muda, não. Elas são 1/4 ou 3/8. Isso é normal. a parte que o senhor explicou aí cortou, não chegou acho que para ninguém, Wanner. Foi? Não, aqui não. Cortou. A parte bem que o senhor explicou das conexões, cortou. Não, eu estou falando assim que a conexão do 410, que é Schiller Scroll, são todas Uhum. de 1/4 mesmo. Elas não são 5/16 e nem Hum. 3/8, não. Só Ah, muda só nos split. no caso é só o conector, Matheus, que é. Você está É, só falando a que é do válvula. R22, E no eu estou seu caso? explicando. São todas Isso é um 22. fluido. Ah, Aí é 20. mas o Aí são compressor tudo é é de 410, a 1/4. máquina é 410. Isso. Isso, 410. Ah, sim. É com Ah, a o válvula de Vanner. 1/4. Isso é normal. Rapaz, eu estava Válvula entendendo de que era. serviço. Eu estava entendendo que sua máquina era 22 e o pessoal colocou 410 nela. Não aguenta, Não, não. não. É tudo 410 e o conector é 22. Ah, entendi. Então eu acabei respondendo mais do que você tinha me perguntado. O Vanner já respondeu aí, né? Questão de fabricante. Isso aí o pessoal faz para economizar, né? Não ter dois tipos de conexão, aí você tem que cuidar de dois estoques, dois fornecedores. Aí o cara faz só um para Por ficar causa mais também barato das o mangueiras, processo. essas coisas. Mangueira, tubo, né? É capilar que Uhum. usa, né? É Ah, justamente agora eu entendi. para Eu baratear. achei que tinha fluido só e a máquina rodando 400. Eu falei, não faz sentido. Não tinha durado 5 anos, não, Matheus. Rapaz, Três, você 5 anos. não dura, não, porque ele reage antes, né? Aí quando reage, ele cria tipo uma borra. Isso é comum ver em Aham, carro, né? Quando você abre o cárter lá, tá uma borra no fundo, no compressor é de forma similar. E aí, quando ele fica com a aham, viscosidade muito alta, o rotor não vai tendo força para rodar, perde eficiência até que trava. E aí você já sabe o que que acontece, né? Um screw novo. aham. Pessoal, Então, agora então, respondi. excelente. Valeu, Vanner, completou aí. Excelente. Temos o 141B, né? Remoção de umidade, resquício de óleo e partículas, 134A, mais na automotiva e na questão da, como fala, refrigeração também, né? Tem muito 134A. Temos o 401A, retrofit do R12, usado em refrigeração residencial comercial, não, pelo menos a gente que não é tão comum. O 404A, sim, esse muito comum, né? Então, usado em refrigeração residencial, comercial e industrial. 407C, muito comum também, ó, retrofit para o R22, usado em condicionadores de ar doméstico e bomba de calor. R410, retrofit para o R22 também. Aí isso, por exemplo, aqui já está na literatura. Na prática não deu certo, não, mesmo trocando o óleo, né? Mas tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Isso ainda é como fala, como era um mito dentro vamos falar, da nossa área, a gente fez o teste, né? Para a gente não deu certo e a gente não retrofitou R22 com 410, não, para os nossos equipamentos. Erivaldo, fica à vontade. Professor, retrofit, óbvio, vocês conhecem essa. O senhor me perdoa da pergunta, mas retrofit para R22, aí o que significa? Ah, excelente. Perdão, Erivaldo. Eu falando, explica, Não, né? O mas que é o retrofit? É eu que peço basicamente, perdão, professor. rapaz, você está no seu papel. Eu peço que todo mundo, então, faça igual Elivaldo. Tem dúvida, pergunte. Retrofit é o seguinte: imagina como se fosse tentar trazer para o lado mais palpável, seria uma palavra como se fosse uma reforma, né? Por exemplo, quando você está com sua casa aí, você quer dar uma ajeitada, né? Você vai fazer um retrofit nela, vai reformar ela, vai trocar um telhado e tudo mais. Na refrigeração, quando faz o retrofit, é basicamente você tirar um fluido, né? Que está antigo e tudo mais, e
e colocar um novo. Ou pode ser não só com relação a fluido, outras tecnologias novas. Ah, vou retrofitar minha máquina, vou colocar nela um. Deixa eu pensar alguma coisa que seria um exemplo aqui. Vou trocar, por exemplo. Não, aí seria só uma substituição mesmo. Retrofit é mais usado quando você vai dar uma levantada nela, tipo, dar uma ajustada, praticamente uma reformada, mas trocando, né, o sistema. Então, no caso aqui que ele chama de retrofit, sua máquina rodava com 22, você vai trocar agora para o 407C, né? Certo. E aí você retrofitou ela. Isso aí também o pessoal usa para muito questão da civil, né? Quando eles vão reformar as coisas, vão fazer, tornar melhor o que é existente, né? Fazer uma melhoria no sistema, seria mais exato assim, fazer uma melhoria no sistema para deixar mais moderno, você vai retrofitar. Beleza, obrigado. Excelente. Então, outra que a gente não testou, conversando aqui para vocês, que a gente na prática é tentar fazer o retrofit do 22 para o 407. Mas como eles têm a faixa de pressão praticamente idêntica, eu creio que esse aqui fique melhor. Esse retrofit aqui com o 407. O 410 já tem uma faixa de pressão diferente, né? Pode afetar. Mas que roda, roda. Isso aí, se falar que não roda, não. Roda, roda. O nosso rodou por 6 meses. Temos o 417A, que é retrofit para o R22. Eu nunca vi esse fluido, né, usado em condicionadores de ar com capacidade inferior a 5 TR. Alguém já trabalhou 417A? Não. Acho que não, né? Não, obrigado. E eu ia falar seu nome, mas ficou só o AN, né, no nome. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não, ficou só o AN mesmo, AN. Quem que falou comigo? Eu, professor Antônio. Antônio, então foi isso. Faltou só o Tony no final, ficou só o AN aqui. Excelente, Antônio, obrigado. E o 437A, que é usado em condicionadores de ar automotivo, refrigeração doméstica, comercial, para opções, né? Opções aí do mercado. O que mais que a gente tem que fazer quando está trabalhando com fluidos refrigerantes? Um cuidado que o Vanner bem disse, inflamabilidade. Quem já viu história aí de compressor explodindo? Quem já viu história de máquina rodando com gás GLP? Eu. Eu. Já viu, né, Felipe, Tem Samuel, Aí, Matheus também, Matheus? um técnico que eu ouvi falar que estourou um compressor do lado da equipe. Caraca, perto, conhecido seu? Aham. É doido, eu só tinha visto isso na internet só, moço. Eu nunca, pelo menos do tempo que eu dou aula aqui no Senai, ninguém nunca disse que explodiu com ele ou com aqui em Goiânia. Isso aí eu já vi em outros estados. É porque a cagada era dele, ele não ia espalhar, né? É, não sei, mas como fala, até hoje eu nunca vi ninguém explodir, não. Elivaldo levantou a mão, fica à vontade, meu rei. São mais de um fator, professor, que ocasiona a explosão? Depende muito do caso, né? Que para explodir, lembra do Triângulo do Fogo? Não sei se vocês vão lembrar lá nem sei se era física ou química que estudava isso, que precisava geralmente de um combustível, né? Você precisa de algo para. Combustível, comburente, oxigênio e material. Exatamente, você precisa de um material que se inflama, bem dito aí pelo Adriano, um combustível, né? E algo para dar, e o oxigênio, né? Ô, Diego, vou pegar uma cola aqui, o Triângulo do Fogo lá, o oxigênio é o combustível? Comburente. O comburente, né? Então, bem dito, Adriano, aí, o comburente é o oxigênio, que do meu lado aqui tem um cara safo demais em química que já me salvou. Então, comburente é oxigênio, combustível, né? Que no nosso caso vai ser o fluido refrigerante, e o material, né? Para fazer essa combustão aí. E aí, o que que acontece, Erivaldo? Muitas vezes é questão de pressão elevada e ter algo inflamável próximo, ou Certo. algo para dar ignição no fogo, né? Iniciar esse fogo. E aí, se tiver um material perto, ele pega fogo em mais coisas. Se não, ele tem essa explosão rápida, né, Adriano? E aí, imagina um compressor, a espessura que ele é, material
bem com uma dureza bastante elevada. Para ele explodir, meu amigo, você tem que ter uma pressão muito elevada. Ainda mais que o compressor tem energia, né? Como assim, calor, né? Porque também é um dos fatores do círculo do fogo. A energia Exato. também. Aí Rapaz, acaba pegando fogo muito mais fácil. o Adriano, agora o Adriano vai dar aula aí pra gente. O que que pega fogo lá, Adriano? Gostei, hein? O cara é safo. Ah, É basicamente o calor, como o Adriano bem disse, esquenta muito. Temos o nosso fluido, né? Que tem, dependendo, alguns, Erivaldo, tem a questão da inflamabilidade, ele pega fogo mais fácil, né? E Então, aí é o professor, suficiente para explodir. Sim, Erivaldo? isso é quando está fazendo a manutenção, tipo fazendo a manutenção no aparelho que está funcionando. Tipo Uhum. uma solda, de uma tubulação, alguma coisa assim. É um caso. A linha, o pessoal estava fazendo a soldagem, fez a limpeza com o 141B, né, do pedaço ali, e não se atentou que tinha acabado, tirado todo o 141. O que que aconteceu? Começou a fazer brasagem de novo. E aí foi o suficiente para sair pegando fogo onde tinha 141B e esquentar. Aí o espaço que ele estava realizando a união, né, começou a sair fogo ali, e é um fogo de uma chama invisível, né, um azul muito claro que você praticamente não vê, que foi esse caso 141 com solda. Mas o que o pessoal mais faz para explodir é pressão muito alta. Geralmente a pressão vai para cima acima do suportado, entendeu? E aí alguma parte estoura. Geralmente é na saída ali do compressor, que aí o cobre não aguenta, né? Vai ser o ponto mais frágil ali, pensando no compressor como um todo. Antônio, Ô, professor, boa noite. boa noite. No caso do 410, né? Ele é um pouco perigoso nesse caso aí de explosão. Ele trabalha com a temperatura muito alta, pressão, no caso, né? Exato, o 410 ele fica com a pressão muito próxima ao suportado pelo material. Bem lembrado, Antônio. Então, como o 410 ele tem uma pressão muito de trabalho muito próxima ao suportado pelo material, se a pessoa tem algum problema ali que essa pressão eleva além do que está projetado, tem o risco de ter esse estouro, né? Essa explosão ali que ele vai, na verdade, ele vai fazer a ruptura do material do cobre, né? Então, e aí ele vai sempre num ponto de união que, na maioria das vezes, é o ponto mais fraco. Pois é, Mas, sim, Antônio, de recolhimento eu não sou muito de recolher ele, não, viu? Eu fico meio cismado. na recolhedora, né? Não, no próprio compressor. Tem esse, verdade, tem um risco mesmo nisso aí, nunca tinha parado para pensar. Lá na empresa a gente trabalha com recolhedora, é lógico que ela tem um custo muito elevado, né? Vai compensar mais para quando você tem várias equipes e faz muito serviço. Mas eu já ouvi casos, né? Você está falando agora, recolhendo compressor, algumas pessoas também no dia a dia que a gente vai conversando, né? De outros locais, o pessoal também tem esse receio, né? Justamente porque a pressão eleva. Apesar que o compressor ele aguenta muito mais pressão que a linha, né? Se a gente for analisar, pela questão da robustez do material. Então, Erivaldo, você estava perguntando. Sim, Antônio. Sim, Antônio. É igual você falou, pode romper com a tubulação mais próximo dele ali, não suportar a pressão e Exatamente. E aí, Elivaldo, mas o que mais explode, eu vou te contar. E eu já vi casos que o pessoal coloca GLP. GLP é o gás de cozinha, para fazer a refrigeração. Funciona? Não estou dizendo que é para vocês fazerem, não, mas que funciona, funciona. Porque ele tem propriedade química parecida nessa questão de troca, temperatura e tudo mais. Só que o problema é que você pressurizar, por exemplo, se o nosso 410 suporta, né, o gás suporta essa pressão maior, o GLP ele fica com um poder explosivo muito grande, né? E aí é basicamente assim que o pessoal explode. Eu já vi usando outro tipo de fluidos que não são indicados para fazer esse trabalho da refrigeração, climatização, e aí é justamente isso, bobeou no ar, tinha alguma coisa, faiscou algo, e é o suficiente para sair pegando fogo de uma vez. Cuidado, professor. Mas eu já vi casos realmente do pessoal usar GLP e morrer.
explodir e morrer 3 caras. Então, equipamento de segurança utilizado aqui, o principal é você estar com o manifold para conferir pressão, né? Usar o fluido adequado, qualquer outro equipamento de PI, luva multitato, não sei se vocês usam, pelo menos o pessoal deve ter aquela pretinha, né? Que ela é bem mais fina, assim, ó, para trabalhar, ela é boa também. Vai trabalhar aí com óculos, exatamente, Etienne, óculos, botina, vai trabalhar com produto para limpeza, né? Que hoje a gente usa aqui Intercap, né? Ou outros aí, esse pessoal de outros estados chama de Rodol, né? Tem 1 milhão de nomes esses produtos. Evitar ter contato com a pele, né? Ele com a pele, então usar a luva certa, uma luva de uma látex nem suporta tanto, acho que uma nitrílica acaba sendo melhor. Mas depende muito também do seu tato, né? Como que você vai trabalhar, máscara, se for trabalhar com produto, né? E diversos outros EPIs aí. Então, cuidado é justamente medidas adotadas para prever e evitar acidentes, né? Que é justamente quando a gente vai trabalhar, ninguém quer morrer, né? Ainda mais uma coisa nesse sentido aí de explosão que infelizmente não dá nem para fazer velório depois. Caixão aberto, né? Antônio, Erivaldo, certo? Certo, professor. Obrigado. Show de Tranquilo, bola. professor. Show de bola. Hoje eu tô gostando que tá todo mundo participando, hein? Tá ficando excelente. Tubulação. Então, os tubos mais utilizados na área são de cobre. Qual que é a diferença de cobre para alumínio, né? Aqui, ó, tubos de alumínio e de ferro são mais baratos, mas não têm as mesmas propriedades do tubo de cobre. Primeiro do alumínio, dificuldade para fazer solda. Meu amigo, como ele tem um ponto de fusão muito mais baixo do que o cobre, é uma arte fazer solda em alumínio. Quem aqui que tem habilidade para fazer esse tipo de brasagem aí? O Antônio, Felipe, Elivaldo? Eu acho que no alumínio o cara tem que ser um artista elevado a meia, viu? Rapaz, de todas essas turmas que eu já dei, acho que não teve 5 caras que soldavam em alumínio. Pois é. Já passou mais de 200 alunos. Foi tubulação de 3/8 e foi muito ruim. Entendeu? Foi muito ruim, muito difícil. Mas para que se tem cobre à vontade, né, professor? Exatamente. Aí Sim, tem que usar a solda própria. Ela já vende a solda já para alumínio, não tem nenhuma dificuldade para ser soldada. Só que só que para soldar ela tem que ter mais calor. É o contrário do cobre. é show A de gente fala bola, que ela né? não pega, tem que ter bastante calor, porque senão ela não derrete e não fica uma boa fusão, não. Eu vou então colocar aqui na minha lista mais um, né? O Vanner que solda Não, isso alumínio aí, aí. não, a gente sempre faz, né, quando tem, porque o chiller da York, que é Hum, o condensação a ar que é scroll, que ele trabalha com uhum. 410, ele é alumínio e cobre. Ele é com a serpentina com microcanal. Imagina bem. De vez em quando dá muito vazamento neles. Ah, Aí tem que fazer essa solda. show de Então a bola. solda ela é própria, né? Que ela já vem já com fluxo, né, nela. É para Uhum, o fazer esse tipo fluxo. de solda. Tem a vareta certinha, eu quero Já tem a lembrar o vareta, já nome. tem tudo, já tem também o sentido que você solda ela, né? Não é de qualquer sentido, né? É a vareta para soldar. Tem um nome Tem, certinho, eu vou falar para vocês eu esqueci qual é o agora. nome também. Tem o nome ele é diferente, né? Ele é um nome bonito ainda. Ó, vareta para soldar alumínio, deixa eu falar para vocês aqui. Hum, Graça, tem um nome comercial, mas aqui o Google não sabe não ainda, ou eu que não sei pesquisar. Mas tem um nome, eu anotei, eu tenho lá na empresa anotado, que um dos colegas que faziam solda em alumínio tinha falado. Mas qual que é a diferença em si? Por que que o pessoal usa mais alumínio, está usando mais alumínio hoje em dia, né? Questão de custo. O alumínio acaba sendo mais barato do que o cobre. O custo em si do quilo do alumínio é mais barato. Qual que é o problema? O alumínio não tem boa resistência a choques mecânicos, né? Ele amassa mais fácil do que o cobre, porque não tem boa resistência. A condutividade térmica dele eu creio que é menor também do que a do alumínio, ou do que a do cobre, né? Então o cobre acaba sendo mais resistente, ele vai durar mais a questão de intempéries também.
salvo engano, o alumínio dura muito, mas o cobre dura mais. Então tem tudo isso que interfere. Hoje o cobre, né? Pelo menos lá na empresa a gente já pegou tubulações de alumínio, teve problema, né? A questão de vazamento também, como ele tem menor resistência mecânica, para apresentar vazamento é muito mais fácil do que o cobre. Mas cada vez mais a indústria está máquinas com a serpentina em alumínio, né? Tanto é que hoje em dia até o pessoal coloca na máquina, né, um item para escolha, serpentina em alumínio, serpentina em cobre. E o pessoal faz propaganda disso porque o cobre ele acaba tendo uma vida útil maior, né? Maior resistência mecânica, ele acaba sendo mais apropriado pelas características para a nossa área. Dificuldade é o preço. Ele perde para o alumínio no preço, né? Então, servem para conduzir o fluido refrigerante de uma parte do equipamento até outra, variam comprimento, de acordo com o comprimento da linha, potência do compressor, tipo do fluido, pressão e vazão. Então, os tubos variam entre o tipo flexível e o tipo rígido. Os flexíveis são mais baratos e os mais usados no dia a dia, né? Que a gente compra aquela panqueca lá toda enrolada, é o flexível, né? E temos uns em barra rígida, né? Geralmente o pessoal vende de metro ou mais, né? Então, os rígidos possuem a espessura da parede mais espessa e é utilizado em equipamentos maiores, né? Você vai encontrar a tubulação rígida já próxima ali a 1 polegada. Então, como que vai? É sempre feita uma conversão. 1/8 de polegada, e vai citando, né? O mais comum é 3/8, 1/4 e assim vai. Como que a gente faz essa conversão? Pega esse valor 1/4 aí, para quem tem dúvida, como que a gente descobre isso em milímetro, que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, se eu pegar aqui, quem quiser fazer comigo, uma calculadora, pegar 1 dividir por 4, que é 1/4 de polegada, eu vou ter 0,25. E aí eu multiplico por 25,4. Eu tenho 6,35 milímetros, né? Então, o diâmetro do meu tubo é 6,35. Se eu quiser pegar ali um paquímetro e medir, eu vou conseguir medir. E assim vai. 1 polegada, 25,4 milímetros. Você tem 3/4, né? Se quiser fazer 3/4, vai dar 0,75 vezes 25,4. Você tem 19,05. E assim vai. Então, por que em polegada? Porque é feito pelos... É mais comum nos americanos, né? Questão utilizou mais as unidades métricas do sistema britânico, e quando a gente converte para os nossos equipamentos, né, que a gente tem para fazer medição, eles vão estar em milímetros, e a conversão é essa, 1 polegada, 25,4 milímetros. É justamente isso, para quem tiver com dúvida. Isolante térmico, né? As tubulações, falamos sobre tubulação, isolante térmico, né? Então, mais utilização isopor, a lã de vidro, o poliuretano e o polietileno. Então, qual que é a grande vantagem de usar o isolante térmico? Nós estamos falando do processo de troca de calor, né? Então, nós temos troca de calor em cada um dos componentes do nosso sistema. Imagina essa tubulação de 5, de 10 metros, indo, por exemplo, da unidade evaporadora para a condensadora. Nesse espaço, ele vai estar trocando calor com o meio ambiente. Então, o isolamento é justamente para isso, para evitar que ele perca calor para o ambiente, né? Nesse caso. Então, para ele não afetar nossos parâmetros de projeto, a gente isola, né? E como que a gente isola os dois juntos? Se isolar os dois juntos, um vai trocar calor com o outro. Então, a gente isola eles separadamente, né? Isola eles separado, justamente para evitar que ele troque calor antes do nosso componente, do nosso sistema. Outra coisa importante é a abrasagem, né? Pessoal, deixa eu só conferir uma coisa aqui, que eu tenho uma outra turma na sequência, só ver o horário deles. Vai ficar apertado, hein? Então temos a abrasagem, né? Reúne um grupo de processo de união. Então quando a gente fala soldar, pegar lá o tubo tocha, pegar o nosso PPU, a gente faz o processo de brasagem, né? Que é o processo de união que liga metais pelo aquecimento adequado e pelo uso de um metal de adição com temperatura de fusão, né? A parte que ele troca do estado sólido para o líquido, então a temperatura de fusão mais baixa do que a temperatura sólidos do metal base. O metal de adição preenche a junta por capilaridade. O metal base nunca se funde. Então, geralmente a fonte de calor é o PPU. Alguém sabe por que é PPU? O nome? O que significa PPU? Pronto para uso.
Excelente. Rapaz, essa aula aqui, os caras são ninja, hein? Excelente, Antônio. Pronto para uso. Significa que o kit está pronto para uso. Ele tem 2 cilindros. Um oxigênio, que é o comburente, como o Adriano bem explicou, e o acetileno, que é o combustível, como o Adriano bem explicou também, do nosso triângulo do fogo, né? Reguladores de vazão de saída de gás, né? Desse nosso fluido aqui, né? Do nosso oxigênio da saída do nosso acetileno, mangueiras, uma válvula de retenção, um maçarico e um bico. Então tá aqui a fotinha dele, né? Do PPU. É uma alegria quando tem que subir ele pro teto aí das edificações, né? É leve pra caramba. Ronaldo, fica à vontade, meu rei. Uma dúvida aqui, professor. Oi? O pessoal usa o tubo tocha. Uhum. Não entendi. Porque tem o tubo tocha, né? Exato. Qual que é a diferença dele pro PPU? O tubo tocha, geralmente, quando você tem tubulações menores, né? 3/8, 1/4, até meio, dá para fazer com tubo tocha, né? A quantidade de calor que ele consegue injetar, né? Ele chega a temperaturas menores, o tubo tocha. Já o PPU, ele chega a temperatura maior. E aí você vai para todo tipo de tubulação, né? Você vai para 3/4, 5/8, quiser fazer de 1 polegada e assim vai. Então é justamente isso, é o poder calorífico, né? Um consegue esquentar mais. Se tentar fazer uma solda num 5/8 aí, 3/4 da vida com um tubo torche, você vai sofrer pra caramba, vai demorar muito, né? Então você tem que pegar 2, 3 para fazer. Com o PPU você faz rapidamente. Não entendi. Geralmente o pessoal lá na empresa escolhe de acordo com o tamanho da tubulação, com o diâmetro, né? E todo mundo prefere o tubo tocha, que é mais fácil de manusear, mais leve, né? Você tem que subir ali, fazer algo no topo da edificação, no telhado onde for, o tubo tocha vai facinho. Agora o PPU, aí é complicado. Então, da mesma forma que a gente viu as cores, né, dos nossos fluidos, tem as cores também para identificar os cilindros, né, dos gases, conforme a norma. Então, o principal que a gente tem, ó, tá vendo que é uma verde e outra vermelha, ó? Verde é oxigênio medicinal, né? O2. E a vermelha, o acetileno que a gente viu, né, na foto ali também, que está aqui do lado. E como que é a abrasagem aqui, ó, também pode ser maçaricos portáteis com refil, né? Quando as condições de trabalho são favoráveis, que é o tubo tocha. Então, basicamente isso, Ronaldo, a diferença entre eles, certo? Professor, mas tem um menorzinho, tem um tubo tocha que ele é menor. As garrafas dele é do tamanho da garrafa do tubo tocha. Ah, se fala um PPU menor, né? É, o peso é menor. Você consegue carregar para tudo quanto é lado. Lá na empresa. Ele é mais eficiente do que o tubo tocha. É porque ele consegue chegar a uma temperatura maior. Na Isso. empresa a gente tem um que é tipo Aqui uma eu- mochila. Só que geralmente o pessoal fica com medo, né, de carregar o gás nas costas e realizar o processo de brasagem. Não, mas eu prefiro carregado do que passar raiva com tubo tocha. Porque se estiver ventando muito, você não consegue fazer nada. É, o tubo tocha, a temperatura que ele chega é menor, né? Então isso afeta muito. Mas tem portáteis também, bem lembrado aí, Samuel. O mesmo é Ronaldo, o PPU. é, exatamente, o PPU ele consegue fazer todo tipo de serviço, né? Ronaldo, respondido? Respondido. Show de bola. Então, a brasagem, né? Ó, durante o processo de brasagem, que a gente comumente fala solda, né? Então, a brasagem é um processo da soldagem, ó. Então, durante o processo de brasagem, pela regulação da vazão de cada componente, pode gerar diferente tipo de chama. Ó, chama neutra, né? A vazão de saída dos gases é igual. Então, você vai lá regular os dois iguais, né? Ó, brasagem de tubos de cobre. Então, a gente sempre deixa uma chama neutra. Tem uma chama oxidante, então bastante utilizada na brasagem em latão ou cobre com outra liga, e, né, a vareta de prata, que é a maior concentração de acetileno, usada na brasagem de ligas de alumínio e cobre, né? Então a liga ali entre alumínio e cobre, você vai usar, né, essa chama aqui com maior concentração de acetileno, certo? Os materiais de adição, que no nosso caso de cobre, como que chama mesmo a vareta para cobre? Quem lembra o nome dela? Fosse Cooper. Foscooper, excelente. Então, o Foscooper vem da combinação
o Fos, né, vem acho que é do latim, esse eu não tenho certeza não, mas o que eu vagamente lembro é do latim, né, do fósforo, e copper é o cobre em inglês, né, ou em latim também, salvo engano, significa então que tem uma liga ali de fósforo com cobre. Então as ligas metálicas próprias para proporcionar, né, a união de elementos de sistema de refrigeração que combina uma série de fatores: resistência mecânica, temperatura de fusão, resistência à corrosão, oxidação, resistência ao calor e ao frio, né, e resistência à abrasão, mais encontrada na forma de varetas para facilitar o processo de brasagem. Então temos o fluxo, né, para brasagem utilizado em vários tipos de brasagem, em forma de pó químico ou pasta. Serve para evitar os óxidos, né, tem um outro nome no processo quando faz um processo de soldagem, tipo uma escória, né, para evitar a formação de óxidos, em especial na junção de duas ligas diferentes. Vareta alteor de cobre, aplicados em bronze, cobre, metal duro, aço e latão, comum na indústria automotiva. Vareta de prata, né, brasagem, uniões entre ligas ferrosas e não ferrosas, com exceção do alumínio e do magnésio. Varetas fosforosas, né, mas utiliza as uniões de cobre, dispensando o uso de fluxo, que é o Fos-Copper, né, e vareta de alumínio, que possui fluxo na sua composição, aplicada em condensadores automotivos e evaporadores de refrigerador, e hoje em dia também nas serpentinas aí dos equipamentos de climatização. Então, quais são os procedimentos? Não realizar solda em locais com atmosfera explosiva, como estava perguntando, Elivaldo. Tiver um local com atmosfera explosiva, fez a solda, esquece, né? Então, geralmente a gente faz o nosso trabalho, a maioria das vezes, ao ar livre. Então, já evita aí bem esse risco, né? Não realizar solda em espaço confinado, porque aí você tem que medir mesmo a presença dos gases. Não utilizar o cilindro de acetileno e oxigênio deitado, ele é sempre em pé. Utilizar reguladores de pressão e válvulas de retenção calibradas, porque muitas vezes você acha que está mostrando o número ali, mas se você não tem a calibração há muito tempo, você tem um risco. Então tem que estar calibrado ali também. E não realizar brasagem em sistemas com pressões positivas, justamente que aumenta o poder, né? Pressão positiva, você tem pressão, aumenta a sua chance também de ter por exemplo, um fluido inflamável e executar uma brasagem com bastante arriscada, né? Que vai virar igual aquele show pirotécnico, vai pegar fogo, né? E aí é o risco, então a gente não executa. Geralmente, quando faz brasagem, você faz com o circuito aberto, né? Você tira o fluido para fazer, você não faz, por exemplo, tô vendo aqui que a pressão tá mais baixa, tá 30 PSI, sei que vazou o fluido, eu vou lá corrigir o vazamento com o nosso fluido dentro da tubulação. Então não faz isso porque tem um risco, né? E as conexões, como que a gente consegue fazer, né? Por brasagem, outro modo de fazer por nípel, né? Então, ó, processo comum utilizando porcas para melhor ajuste, evitando vazamentos de fluido refrigerante. Então, a gente tem um nípel também que ele consegue fazer esse tipo de união. Essa aqui, eu só vejo ela por fabricante, né? O fabricante que coloca geralmente ali na evaporadora esse tipo de união que está na foto aqui, ó. Aí a gente pega o outro tubo, né? Flangeia ele com a porca lá e faz a conexão. Mas tem um nípel que tem rosca nas duas pontas, né? Então você usa duas porcas, um nípel para fazer união. Também muito bom. O cara que flangeia bem, né? Acaba que fica até mais fácil fazer a união. O único risco é a questão de aperto, né? Não sei, o ideal seria usar torquímetro, mas aí é muito caro, né? A questão do torquímetro. E o pessoal pode apertar mais, apertar menos, não ter um bom tato, né? E ter vazamento. Mas é como fala, uma ótima solução para a união, só que fica mais caro também do que fazer a brasagem. Temos uniões de tubo a frio, quem trabalha aqui com a parte de geladeira e tudo mais, já é mais comum isso aqui, né? Com esse alicate aqui, o Lock Ring, alguém aqui trabalha com essa parte de refrigeração residencial? Questão de brabo e caro, né? Rapaz, eu nunca imaginei que um alicate ia ser tão caro. Acho que um alicate desse custa em torno dos 3.500, não é, Felipe? Mais ou menos isso, se vier com a uniãozinha. Eu acho caríssimo pelo sistema que ele tem, né? 3.500, muitas vezes você compra um manifold digital, que dá muito mais
muito mais tecnologia, mas é lógico que para quem usa faz sentido. Compra todo o equipamento de refrigeração básico. O cara Compra. com 3,5 compra tudo. Só que esse aqui ele faz união de tubos a frio. Então, como que acontece? A abrasagem é a quente, né? A gente utiliza calor. Então, aqui vai ter uma cola própria e pressiona junta com o alicate próprio, que é esse lock ring, né? Durante alguns segundos. E caso precise desfazer a junção, basta aquecê-la com maçarico. Imagina você fazendo um processo de união ali atrás de uma geladeira, né? Imagina você botando calor. Você vai unir o tubo e vai derreter o plástico da geladeira, né? Então, por isso que ele acaba sendo mais utilizado, né? O tubo a frio, justamente pelo risco de danificar. Às vezes ali você tem um botijão de gás do lado, né? E tudo mais. E quando você precisa realizar essas uniões e tudo mais, tem essa união a frio, que é com alicate, cola própria e alicate lock ring. E temos a conexão do tipo Schrader, né? Você fala, pô, professor, mas eu vou ler, tá escrito Schrader, né? Aí você vai me fazer uma pergunta que eu não sei responder, mas o comum é Schrader, né? Então é assim que escreve o nome da válvula. Então, é utilizado para aferição ou manutenção de sistemas herméticos, muito comum para intervenções em manutenções corretivas. Então, quando não tem as válvulas para trabalhar muito, isso aqui na época do ACJ era muito comum. Hoje ainda tem ACJ, né? Ele não vinha com as válvulas, então quando você abria o sistema, você já deixava com a Schrader, né? Justamente para facilitar na manutenção. Certo, pessoal, o planejamento para hoje vem até aqui. Falamos sobre a SAP, delongou bastante aí, mas foi por um bom motivo, né? Chegamos até as 20h17, mas conseguimos trabalhar também o nosso conteúdo programado para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida ou colocação, pode ficar à vontade. Professor, Sim, aqui, tem um fórum pontuado aí na SAP, sim. eu não sei se é para fazer ele, e ele tá com a data errada aí. Eu já pedi para o Nilo fazer a alteração, ele Ah, show de bola. Eu vou alterar ele aqui agora. O fórum, ele tá. Como fala? Deixa eu ver aqui. Ele não está aberto para preencher? tá com a data de 2022, aí ele tá fechado, né? Ele não tá aberto. Ele não aceita, eu foro pontuado. Aí, outro detalhe, teria como delongar o prazo para entrega dessas atividades, porque é um prazo um pouco corrido, né? E a matéria para estudo é um pouco extensa, né? Eu não sei que os meninos já têm experiência na área, né? Mas eu não tenho experiência prática, né? Então, fica muito material teórico, né? Sim. Deixa eu ajustar aqui. Estava para 9 de abril o fórum, agora foi para 16 de abril. Provavelmente estava com a data antiga. Ronaldo, eu estou com um problema que é o seguinte, eu tenho que fazer as entregas dentro do período que está concebido, que era 11. O que eu fiz? Eu delonguei até 16. E hoje eu já tive um probleminha. Até antes de começar o web aula era sobre isso. Porque eu delonguei e tinha que fazer entrega 11. Eu fiz e expliquei para vocês por motivo de ajudar todo mundo, né? Então eu estou quebrando um protocolo. E infelizmente eu não vou conseguir delongar mais, Ronaldo. Infelizmente mesmo. Eu fui cobrado por isso. Foi até o motivo, né? Aí não ia contar, mas agora contando era sobre isso, porque eu tinha dado mais tempo do que era o previsto, né? E realmente eu não vou ter mais autorização para delongar mais do que 16. Não, tranquilo. Aí Tá libera bom? o fórum aí, né? Corrija a data. Liberei o fórum. Tava 9, né? Coloquei para 16 também. Combinado? Correto, então. Pessoal, então agradeço a presença de todo mundo. Mantenham-se estudando pelo menos 1 hora por dia. Façam as atividades, né? Que vai ser de grande valia para vocês. A todos, né? Uma boa noite, boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite, rapaziada. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Valeu.